Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isto é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, todas as vezes em que nós lemos o que acabamos de ouvir na primeira leitura, de que Deus criou tudo para o homem e só pediu que ele não comesse da árvore proibida, nós deveríamos tomar consciência de que podemos tudo. Deus nos permitiu fazer tudo, exceto pecar. Ele não nos pediu que nós não andássemos, que nós não falássemos com as pessoas, que nós não fôssemos a determinado lugar. Não. Ele simplesmente nos disse: não peques. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós podemos dizer que o cristianismo é a religião das proibições. Não. Tem uma proibição. Não peques. Só esta. Se nós seguíssemos isso, nós tiraríamos um peso muito grande das nossas próprias costas por sermos cristãos. Porque muitas das vezes não são os outros que nos colocam pesos, mas somos nós mesmos que, por causa dos nossos próprios escrúpulos, colocamos um peso danado nas nossas costas. A única coisa que Deus nos pediu é: não peques. Só isso. A vida seria muito mais leve se nós lutássemos apenas contra o pecado. A vida seria de uma forma muito mais saudável, espiritualmente falando, se a nossa luta fosse contra o pecado e contra aquele que muitas vezes nos instiga ao pecado, que é Satanás. O que fala o livro do Gênesis, desde segunda-feira, Deus criou tudo, colocou o homem no centro da sua criação e apenas pediu: você pode usufruir de todas as coisas, só não coma daquele fruto, só não toque naquela árvore, só não peques. É isso que Deus pediu. Por isso, para voltarmos ao Éden, para voltarmos a ter essa vida, para voltarmos a ter a vida com Deus, que, mesmo
tendo sido expulsos os primeiros pais dos jardins do Éden, para nós voltarmos a ter essa vida de comunhão com Deus, é preciso colocar um guarda no nosso coração. Por isso que Jesus no Evangelho vai dizer, não é o que entra no homem que o torna impuro, mas é o que sai dele. Não é o que nós vemos, o que nós ouvimos, que nos torna impuro, mas o que produzimos em nós, a partir do que vemos, a partir do que ouvimos, a partir do que tocamos. É isso que vai nos tornar impuros. Toda a ação requer uma reação. Não é a ação que nos torna impuros, mas é a reação que nos torna impuros. Por isso, elimine da sua cabeça todas as proibições que você acha que Deus está te pedindo. E faça apenas uma avaliação. Isto me leva ao pecado, então é disso que eu tenho que me afastar. Isto me leva à expulsão do Éden, então é disso que eu tenho que me afastar. Não é de pessoas, nem de situações, nem de coisas, mas é do pecado. Mas se esta pessoa, se essa coisa, se essa situação te leva ao pecado, coloque-se primeiro na luta contra o pecado, e não contra a pessoa, e não contra a coisa, e não contra a situação. Porque não é o que entra que nos torna impuros, mas é o que sai. Por exemplo, eu vou ao extremo aqui da coisa. Não é, nós estamos nos aproximando do carnaval. E muitos vão comprar as suas fantasias no ateliê do cão. Né? O ateliê do cão, ele faz uma, vamos dizer assim, ele faz uma economia danada, usando pouquíssimos tecidos, com as peças cada vez menores. Quando, ao olhar aquela pessoa que passou pelo ateliê do cão, não é ela que me torna impuro, mas o que eu produzo em mim ao olhar aquela que passou pelo ateliê do cão. Não é a pessoa que é secretária do diabo. Sou eu que, ao me colocar olhando, cobiçando, desejando possuir, sou eu que me torno impuro. Então, para que nós possamos, a cada dia, voltar ao Éden, nesta terra que Deus nos permite viver, coloque apenas um guarda no seu coração para perguntar o que você está produzindo, purezas ou impurezas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.